Está no ar. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UTV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar a partir de agora, Instagram, Facebook, tem o nosso canal no YouTube. À noite, a retransmissão a partir das 10 horas pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. O nosso convite, a partir de agora, pela próxima hora, a gente quer você aí com a gente, curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala nas redes sociais, nas plataformas. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje, convidadas. O WhatsApp é o 973350038, 973350038. Sua interação é sempre bacana com a gente. E hoje é quarta-feira, os nossos assuntos aqui sempre voltados para a saúde, para o bem-estar e para o comportamento. Eu sou Mauro Friesman e vou apresentar, então, o nosso time aqui de especialistas para análise dos temas por aqui propostos hoje. Eu trago primeiro a Andréa Reis, ela é doutora em administração, especialista em neurociência pela Unifesp. Tudo bem, Andréa? Bem-vinda aqui ao Gente que Fala. Andréa Deix. Bom dia, é um prazer estar com vocês num bate-papo tão importante, né? Muito obrigada pela oportunidade. Eu cometi um engano aqui, falei Andréa Reis, mas é Andréa Deix. Obrigado pela presença, desculpe aqui o tropeço no sobrenome. Eu também tenho aqui a Elizabeth Giusti, ela é fonoaudióloga infantil, conselheira técnica da Abrapraxia, é a Associação Brasileira de Apraxia da Fala da Infância. Tudo bem, Elizabeth? Olá, tudo bem? Boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado pela presença. Também temos a presidente da Abrapraxia, a presidente da Associação Brasileira de Apraxia da Fala da Infância, Fabiana Colavini. Tudo bem, Fabiana? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui compartilhando aí mais informações sobre a praxia. A Fabiana está em Goiânia para essa nossa conversa. Eu vou te pedir uma gentileza, Fabiana. Você está no smartphone, coloque ele na posição horizontal, porque aí ele dá o Eu tô. formato da imagem aqui semelhante a dos que estão usando o computador. Legal, agora ficou bacana. Também com a gente a Cristine, doutora Cristine Maria Muniz Silva, ortopedista, presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, Seção Ceará. Doutora Cristine está em Fortaleza. Tudo bem, doutora? Seu áudio fechado, doutora Cristine, pode abrir, por gentileza. Pronto, áudio resolvido. Deu certo? Deu certo. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui Pronto. para a nossa conversa. O programa Gente que Fala, então, já escalou todo mundo para essa nossa conversa de hoje. Sempre quarta-feira, os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. Vamos ao nosso primeiro tema, gente. Olha, num mundo transformado pela pandemia de Covid-19, o conceito de sucesso mudou profundamente. Olha, antes definido por carreiras bem remuneradas e bens materiais, agora o foco está na segurança, na saúde e no bem-estar. Bem, os temas aqui nossos da quarta-feira, né? E segundo uma pesquisa realizada em março agora, pela agência de comunicação Weber Shandwick, 75% dos entrevistados reavaliaram suas prioridades, colocando ênfase renovada na qualidade de vida, ou seja, 3 entre 4 pessoas entrevistadas apontaram o caminho para a qualidade de vida. Eu quero ouvir primeiro a Andréa Deix a respeito desse tema. Como é que a sua área entende essa virada de mesa, digamos assim, essa virada de chave, né, Andréa? Eu diria que virada de chave a nível global, né, Mauro, né? Porque se a gente for pensar no que aconteceu com a pandemia, teve uma ressignificação de valores, né? Então, eu trabalho tanto com carreira como com neurociência. O que diferencia o ser humano, né, de outros animais é que o ser humano ele pensa, ele sente, ele faz. E na pandemia, todos nós nos deparamos com uma questão de valores humanitários, né? Então, do que é a questão da vida, o que que é a vida e qual a diferença entre você viver e sobreviver. E a hora que você começa a questionar o que você não questiona, você entende o que significa a finitude,
né? Para muitos, acham que, né, pensam que ser jovem ou que sempre existe tempo para tudo, né? E a pandemia nos mostrou a importância de você resguardar e de você ter muito respeito com o que a gente chama dessa qualidade de vida no tempo, né? De ressignificar o que é sobreviver e trazer um pulso aos significados da vida. É. E isso tem a ver com um conceito novo que está na moda, o tal do menos é mais, ou seja, você consegue viver com menos e com menos você consegue mais, no sentido, claro, da qualidade de vida, do bem-estar. Ele tem muito a ver hoje, né, com a significação, principalmente desta finitude, da finitude, quando você fala, né, do menos é mais, ou da simplicidade. Hoje a gente, por exemplo, né, ontem estava numa discussão de um fórum falando, a geração Z, ela não quer mais cargos de Vem aqui liderança. A abrir gente a porta precisa dessa. pensar Vem aqui, né? muito sobre isso, porque não é que a geração Z ela não quer mais essas posições de liderança, é que justamente esta geração chega com outros conceitos. Então, a geração dos nossos pais, um pouco das nossas, agora eu vou falar da minha, aí, né, dos 50 a mais, Não, principalmente, que semi-aberto. foram educados para ter um Deixa um pouco trabalho. mais. Só Mais. pedir uma gentileza, tem um microfone aberto vazando. Quem puder fechar, por gentileza. Vamos lá. Uhum. Então, se a gente pensar os valores, a gente nascia, a gente tinha que estudar, aí você tinha que ter uma casa, aí você tinha que constituir uma família, e você seguia essa sequência do que se chamava uma lógica de vida, né? E aí a gente fala, por exemplo, a geração Z, ela não quer mais assumir a geração do mochilão de costas. Não é bem assim, né? O que se aprendeu com o desenvolvimento da humanidade é que a gente não precisa de tantos status e que o poder, ele não está necessariamente só no capitalismo, né? O capitalismo ele serve para te servir, mas ele não te traz felicidade, ele não te traz bem-estar, ele não te traz relacionamentos saudáveis. Eu estudo isso em ressignificação de valores na ciência, né? Dentro da academia. E a hora que a gente questiona e pergunta às pessoas sobre, né, o que te faz hoje, o que te movimenta, quais são os seus principais motivadores, querendo ou não, hoje as pesquisas não dão dinheiro, Mauro, né? O dinheiro hoje é o terceiro quesito. E o primeiro, né, é relacionamentos saudáveis. Então, esse senso de pertencimento, né, esse senso de pertencimento, com essa razão de por que eu existo, não era tão questionado como hoje é trazido, principalmente pós-pandemia. E qual será o censo um quarto, né, que não respondeu ou que respondeu contrariamente à pesquisa, enfim, mantendo as tradições, mantendo esse entendimento dos bens materiais, das profissões mais bem remuneradas, qual será o censo desse grupo? Então, e isso a gente está falando, né, que uma das características principais do mundo globalizado deveria ser a flexibilidade e resiliência, não só organizacional, mas a nível das pessoas. Eu, por exemplo, hoje, uma das coisas que eu faço, além de atender, eu sou professora acadêmica também. E é muito curioso quando você pega isso dentro da sala de aula. Então, você pega aquela geração daqueles que falam, né? E nada vai mudar e as coisas precisam permanecer assim. E aí você pega muitas vezes isso em comando de grandes empresas. Por exemplo, a gente está vendo isso agora com algumas empresas extremamente resistentes a não ir por híbrido ou não flexíveis essa jornada mais do home office, né? O que elas estão fazendo? Perdendo grandes profissionais. Então, eu diria que nós estamos nesse cabo de força hoje, né? Nós estamos justamente nesse momento de mudança. Em todo momento de mudança, né? Eu costumo dizer que eu não gosto de guerra, mas não existe transformação sem desconforto. Então, hoje está existindo esse cabo de guerra naqueles que querem se permanecer nesses padrões e falar sempre foi assim, e outros que estão chegando dizendo assim, olha, a partir de hoje as coisas não funcionam mais assim. Só que são essas pessoas hoje que vão realmente estar no nosso hoje e no nosso amanhã. E a gente não deveria desconsiderá-los. Então, na minha opinião, o que se está se falando, não que não exista o etarismo, mas o etarismo, ele é muito mais aqui do que aqui. Não é o que você está verbalizando, o que você está falando, vendo o que você está pensando, né? E se você pode ter uma idade mais avançada, mas não necessariamente você ter parado em padrões éticos e morais que não convergem, não conversam mais com outras gerações. O diálogo de um mundo, ele é feito entre gerações, entre pessoas, né? E se a gente não tiver esse diálogo entre pessoas, a gente tem um monólogo. Então, na minha opinião, vai se quebrar
e algumas pessoas e empresas, inclusive, ficarão pelo caminho. Doutora Cristine, sua avaliação sobre esse nosso primeiro tema. Então, segurança, saúde e bem-estar, valendo mais, né, do que ter um emprego cobiçado, né, os bens materiais, as carreiras mais tradicionais, de acordo com esse levantamento da agência de comunicação Weber Shandwick. 75% dos entrevistados, 3 em 4, né, reavaliaram as suas prioridades, colocando a ênfase na qualidade de vida. Seu entendimento? No consultório, a gente percebe esse dado, eu não tinha essa estatística, você me traz a novidade da estatística, mas claramente se percebe essa mudança de comportamento. Cada vez mais pessoas que, por exemplo, não faziam atividade física, aderiram à atividade física, que é uma história antiga, a gente vem falando sobre isso, da importância do exercício para a qualidade de vida, e mesmo conscientes desse dado, as pessoas não faziam. Entretanto, na pandemia, houve sim as mudanças pelas quais a André acabou de falar, eu concordo completamente, embora não tenha a competência dela para falar sobre isso, mas concordo completamente com o que ela acabou de falar. Muitos jovens percebendo, eu também dou aula na faculdade, a gente estuda educação para adultos, né, como estimular uma universitária a estudar, e aí, de fato, as novas gerações, elas têm valores diferentes, e a pandemia promoveu uma potencialização nessa percepção. É que, de fato, o tempo de qualidade, saúde, investir de verdade na saúde, melhorar a alimentação, fazer uma atividade física regular, vão promover muito mais felicidade, muitas vezes, do que status, ou cargo, ou finanças. Sim. Elizabeth Juste, seu entendimento sobre esse nosso tema. Penso que eu que sou fonoaudióloga, né, e trabalho nessa área da comunicação, e não existe comunicação sem relação, sem interação, sem contato humano. Eu sou da área infantil, né, trabalho com crianças, e hoje eu vejo o impacto da vida corrida, da falta de tempo, quanto que a agenda superlotada dos pais, o estresse do trabalho, quanto que isso impacta as nossas crianças. Então, certamente nós estamos aí nesse momento de transição, e eu espero que, de fato, nós possamos fazer essa virada e essa revisão do que realmente tem importância e valor. Eu acredito nisso. Fabiana Colavini, sua percepção sobre esse tema. Então, eu acredito que essa questão da qualidade de vida, né, até que a doutora Cristiane falou da busca por atividade física, busca por um equilíbrio entre trabalho e a parte social, pessoal, vem realmente teve essa virada na pandemia. Eu acredito para nossas crianças também, isso é fundamental, como disse a doutora Elizabeth Juste, porque a presença dos pais, o acompanhamento, a gente está de perto aí com as nossas crianças faz muita diferença na vida delas. Muito bem, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, também pela AltV, com as imagens da AltV, a TV da internet, nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, e à noite a retransmissão, a partir das 10 horas, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e também lá para outras 20 cidades da região. Quarta-feira, sempre os assuntos relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento por aqui. Vamos ao próximo tema. O Ministério do Trabalho e Emprego, em conjunto com a Organização Internacional do Trabalho, anunciou agora, no começo do mês, dia 6 de junho, a atualização do Guia Brasileiro de Ocupações, com a inclusão de 19 novas profissões e a atualização de outras 424. O objetivo dessa iniciativa é acompanhar as constantes mudanças no mercado de trabalho brasileiro e auxiliar a orientação profissional dos jovens, dos adultos, na busca de recolocação ou do primeiro emprego. E que revolução, né, doutor André, a respeito desse tema, porque muitas profissões estão desaparecendo, é natural, né, o passar do tempo traz essa condição, outras surgem, mas a gente fica se perguntando, né, nessas alturas do campeonato, se novas vão surgir a ponto de suprir as velhas que estão sendo suprimidas, né?
E tem uma coisa bastante importante, na hora os que estão nos acompanhando, né? Que são, assim, a gente não pode deixar de observar as barbaridades que estão acontecendo, e não precisa ir muito distante, né? Neste mês mesmo, pessoas morrendo por pessoas não qualificadas exercendo o exercício de profissões, Sim. né, Mauro? Eu tenho levantado essa bandeira porque a partir do momento que você aumenta, e você regulariza outras profissões no guia de profissões, ele ganha um CBO, e esse CBO ele é identificado também por trabalhadores. No último censo de 2003, se falava em 203 milhões de habitantes, hoje a gente fala em 220 milhões de habitantes. Desses 220 milhões de habitantes, 100 milhões de habitantes, se a gente é considerado pelas pesquisas, que tem um trabalho, né, que recebe uma remuneração. Só que só 50% deles, 50%, existe a formalização dessa função. A gente tem 40 milhões de pessoas na informalidade e 10 milhões de pessoas consideradas como empreendedores. A hora que eu tenho 40 milhões na informalidade, Mauro, eu tenho muitas pessoas que não estão nesse guia de profissões e muito menos têm um CBO e que, por vezes, estão competindo com a doutora Cristiane, com a doutora Elizabeth, com a Fabiana e comigo, que muitas vezes estudamos uma vida inteira, né? Sem contar doutorado e mestrado, eu tenho 3 formações de base de graduação. Eu fui fazer uma última agora de velha, né? Eu falo nos 50 mais, aí 55 mais, eu fui fazer uma terceira. E aí a gente vê muitas pessoas, aí quando a gente estava dando um passo atrás, né, falando no início da entrevista sobre a ressignificação de valores, tem que tomar muito cuidado, porque o capitalismo ele traz que você aprende um curso pela internet, aí você não tem essa formação, e você vende isso, e aí você vai querer cobrar 3 vezes o que a doutora Cristiana, a doutora Elizabeth, ou 10 vezes o que a Fabiana faz. Isso é uma tremenda, uma baita de uma irresponsabilidade, que foi assim, a internet, a tecnologia, ela traz muitos avanços e bons avanços, mas sem controle ela é desastrosa. Então, a hora que a gente vê que, né, 18, 19 novas profissões entraram no guia, a gente está falando de profissões que não estavam no guia, por exemplo, como passeador de cachorro, lactarista, brinquedista, é, instrutor de reiki, né, que eram profissões informais que foram estudadas e acabaram sendo regulamentadas. Agora, aqui eu questiono a todos, e essas outras 40 milhões que estão na informalidade, e que surgem no exercício de profissões e se jogando no mundo, dizendo que estão cuidando e habilitados para cuidar de pessoas. E pegam a vulnerabilidade das pessoas com venda ilusória de fantasia e de sonhos pelas redes sociais. Então, assim, é um assunto que tem me tocado muito nos últimos tempos, não só porque eu sou estudiosa e gosto de estudar e não tenho outro talento de fazer outra coisa, mas falar sobre vida, né? Do que a gente tem na mão das pessoas. Quando no início você trocou lá a minha apresentação, eu falei, eu fiz alguns cursos que estavam nessa informalidade e me incomodei muito com aqueles títulos que eu adquiri. E eu percebi a tremenda da irresponsabilidade de eu me promover com um daqueles títulos, e aí de velha eu fui fazer a psicologia porque eu não tinha. Eu tinha pedagogia e tinha administração, e era doutora em administração e em neurociência. E eu fui fazer de velha a psicologia porque eu não queria banalizar e achar que por um curso de formação de final de semana substituiria um estágio psiquiátrico, substituiria uma clínica, muitas vezes que a gente estuda 5, 6 anos para ganhar uma formação. Então, eu acho de extrema importância a regulamentação não só dessas 19 profissões, mas de tantas outras que estão surgindo e que aí estão se propagando de uma forma irresponsável e realmente canibalizando aí o nosso mundo, o nosso planeta, colocando em risco a vida das pessoas. E me desculpem pelo desabafo, mas para mim isso é uma coisa que me Não, toca demais. muito pertinente, sim, quer dizer, essa concorrência desleal, como você apontou, né? E, em certas situações, colocando em risco a vida das pessoas, como, por exemplo, a influência que faz o peeling de fenol sem qualquer qualificação a respeito, concurso, sabe-se lá, né? A gente acompanhou bem esse momento trágico, enfim. Agora, isso depende do quê? De fiscalização, depende de conscientização, enfim.
Eu acho que, assim, pelo que eu tenho estudado muito, e aí não estou colocando a tecnologia como um vilão, né? Mas eu acho que teve um boom da tecnologia sem o monitoramento. Agora tem LGPD e tantas outros mecanismos que estão tentando criar essa normatização. Mas a gente não pode. Eu estou com a doutora Cristiane aqui e estou coçando a língua aqui para falar, eu vou ter que falar, né? Mas eu estou com uma médica ortopedista, existem algumas clínicas ou pseudos profissionais, por exemplo, vendendo palmilhas a preço milionários, dizendo que vão solucionar todos os casos de fascite plantar ou de doenças musculares e de dores das costas. Frente a um médico que muitas vezes estuda 10 anos, né, 12 anos, até ganhar um título de ortopedista. Então, o que a gente precisa é ter um monitoramento maior, porque o que me espanta, Mauro, é por que tudo isso está à venda de uma forma tão escancarada e aberta, mas só quando vem uma fatalidade é que vem à tona e se fecha as clínicas. Todas essas clínicas ou esses pseudos trabalhos, eles estão aí de portas abertas e fazendo essas promoções nas redes sociais, nas mídias. Mas por que isso não é visto antes, né? Quando a gente fala do Guia Brasileiro de Ocupações, a hora que você entra lá, ele está lá suas habilidades, a formação que você deveria ter, ou as atitudes que você deveria ter, o mínimo de certificações. A hora que eu não tenho no guia de profissões e elas estão sendo exercidas, por que elas conseguem ser exercidas? Por exemplo, é um questionamento que eu trago. Por que a empresa ela pode existir sem estar num guia de profissões? Então, o que vai certificar isso, né? O que vai garantir só realmente que ela tem um CNPJ ou que ela tem que ter um exercício? Então, isso tem me incomodado muito, porque hoje a gente tem milhares de profissões assim, e que está banalizando e colocando em risco. Então, na minha opinião, tem que ter políticas públicas, tem que ter monitoramento, não é uma questão de padronizar, é uma questão de você regularizar, principalmente voltado à saúde, ao bem-estar e ao cuidado com as pessoas, é o respeito à saúde pública. Dá para a gente linkar esse assunto com aquele primeiro tema sobre a questão da qualidade de vida, as carreiras, perdendo espaço aí para esse olhar em relação à qualidade de vida. Você falou dessas 19 profissões, entre elas o instrutor de reiki, o passeador de pets, enfim, o pet é uma alternativa para muita gente para trazer qualidade de vida para dentro de casa, enfim. Enfim, a gente olha também aí a qualidade de vida, e você não falou, por exemplo, das profissões tecnológicas, a tecnologia da informação, né? Que é um outro flanco que se abre, mas precisa ver até onde isso traz qualidade de vida, né? E você sabe que o meu pós-doc está muito ligado a isso, né? Estudando a influência da tecnologia, porque a gente está falando de ressignificação de valores e da fragilidade desta ressignificação. Então, a gente está falando de um mundo que está se mudando, está ressignificando o que pensa e os valores morais e éticos que tem nesse contexto do mundo. E esta flexibilização dá o direito de falar tudo pode. Mas espera aí, até onde vai essa elasticidade do tudo pode? Até você tirar a vida de alguém? Então, quando a gente fala de profissões, né, e nessa lista tem algumas, por exemplo, que eu nem conhecia, né? Então, sei lá, tem algumas que não estavam sendo regulamentadas, por exemplo, como instrutor de yoga, né? A mobilidade de cães-guias, as pessoas que trabalham com isso. E a hora que a gente fala da tecnologia, aí é que eu falo das políticas públicas, do monitoramento, da escalabilidade que eles estão tendo, quando a gente fala da IA, da inteligência artificial, da nanotecnologia, né, de quanto isso está sendo contributivo, e tem um detalhe muito importante, né, o quanto que um país em desenvolvimento, nós não somos um país de primeiro mundo, Mauro, ainda, não somos, nós somos um país em desenvolvimento. O quanto um país em desenvolvimento, ele tem condições com a precariedade que nós temos na saúde, na educação, em outras áreas sociais, nós estamos preparados, né, as pessoas estão preparadas para receber a tecnologia como ela recebeu. Então, na minha opinião, o que aconteceu foi isso. É muito bonito algumas coisas fluírem, quando você fala de pesquisas que surgem em países europeus, extremamente pequenos e que não estão em desenvolvimento, onde não tem ainda uma precariedade em saneamento básico, em educação, em saúde, em construções. Quando a gente está falando que nós somos um país em desenvolvimento, com essa chegada da tecnologia que chega, as pessoas não pensam. E as pessoas estão ficando, ou seja,
elas estão respondendo de uma forma inconsciente ao mundo que chega sem elas estarem preparadas. Na minha Muito bem, opinião, é isso. sim, muito bem. Vamos seguir aqui o próximo tema do programa Gente que Fala de hoje. Quarta-feira, sempre as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. Pela 365, sua rádio de todos os dias, AllTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 horas da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Para falar sobre, agora, a apraxia de fala na infância. É um distúrbio neurológico que afeta a capacidade de planejar e coordenar os movimentos necessários para a produção da fala. Na prática, a criança tem uma dificuldade para organizar e executar as ações da boca, resultando numa desordem na comunicação. É um diagnóstico pouco conhecido no Brasil e estima-se que no país 2 a cada 1.000 crianças são afetadas. Isso representa o quê? Isso significa que em cada sala de aula pode haver pelo menos um aluno com essa condição. Assunto para Elizabeth Usti, para a gente tratar por aqui. De fato, é um assunto um diagnóstico pouco conhecido mesmo no Brasil, porque eu, de fato, desconhecia essa condição, apraxia da fala. Acho que muita gente aqui na nossa audiência também nunca ouviu falar, não é, Elizabeth? É isso mesmo, né? Então, as pessoas acabam banalizando um pouco, né, a questão do demorar para falar, né? Então, quando uma criança está demorando para falar, muitas vezes os pais acabam sendo orientados a esperar, que cada criança tem seu tempo. E no caso, né, da apraxia, que é um transtorno, né, uma dificuldade muito grande, onde a criança não consegue, ela entende, é uma criança que tem vontade de se expressar, mas o cérebro, ele não envia os comandos, né, para que a língua, a mandíbula, se movimente para produzir os sons de fala. É um transtorno, sim, pouco conhecido, no Brasil, e o grande problema disso, né, é que as crianças acabam ficando sem o diagnóstico ou elas acabam recebendo outros diagnósticos e, consequentemente, o tratamento ele não é feito de forma efetiva, e isso traz uma série de consequências sociais, emocionais, pedagógicas, porque para a maioria das pessoas, né, falar é algo que todo mundo vai desenvolver a fala, né? Então, toda criança vai aprender a falar. E isso não ocorre, né, com as crianças que têm a apraxia. O diagnóstico é pouco realizado, Elizabeth, por dificuldade de acesso, porque o profissional a ser procurado é a fonoaudiólogo, né? Então, um acesso difícil em termos de saúde pública? Sim, passa pela questão do acesso, pelo desconhecimento, né? Então, nós comparando, né, as pesquisas na área de apraxia de fala com outras condições do desenvolvimento, a apraxia é relativamente recente, assim, né? As pesquisas, a gente não tem a mesma quantidade de pesquisa, e realmente é isso, né? Falta até pouco tempo, né? Na própria graduação, né? Na formação, o próprio fonoaudiólogo não tinha esse conhecimento durante a sua formação. Então, você imagina, isso acarreta aí nesse desconhecimento, falta de informação. A apraxia de fala na infância, Elizabeth, surge logo, né, quando a criança, naquele momento em que a criança deveria estar começando a falar, ou ela aprende a falar, em algum momento há uma regressão, há uma reversão disso, em razão desse transtorno, dessa condição. Primeiros sinais, eles já são percebidos logo que a criança nasce, porque geralmente são crianças que podem apresentar dificuldade para mamar. Então, a criança demonstra, o bebê demonstra que ele tem ali o desejo de mamar, mas ele não consegue coordenar, não consegue fazer esses movimentos para o processo da sucção. Pode aparecer no momento da introdução das papinhas, por exemplo, da alimentação, que são crianças que têm dificuldade, por exemplo, de abrir a boca, de coordenar a mastigação, a deglutição. E aí, já lá por volta de 7, 8 meses, quando os bebês começam a fazer aqueles sonzinhos que nós chamamos de balbucio, que é aquele da, gu. Então, são bebês quietinhos, são bebês que os pais descrevem como muito silenciosos, muito bonzinhos, que eram bebês que produziam poucos sons. E aí, quando a criança tem lá por volta de 1 ano e meio, que já é para começar a falar as primeiras palavrinhas, os pais percebem que isso não ocorre, ou a criança produz algumas 2 ou 3 palavrinhas e ela não consegue aumentar esse vocabulário,
E aí, conforme a criança vai crescendo, os sinais vão ficando cada vez mais evidentes. Tem cura ou é um tratamento de controle, é um tratamento me fugiu o termo agora, mas é de forçar o desenvolvimento, digamos assim, ao longo Uhum. do trabalho. Nós temos, Mauro, níveis de gravidade. Então, crianças com um grau mais leve de apraxia conseguem desenvolver a fala normalmente, com a ajuda do tratamento, né, principalmente com o fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, e conseguem se desenvolver, enfim, vida normal. Mas nós temos casos, de crianças que têm um grau mais moderado, ou principalmente um grau severo de apraxia, e aí, nesses casos, dificilmente a criança ela vai crescer, vai ser um adulto onde vai conseguir ter uma fala normal, uma fala que pode ser assim natural ou percebida mesmo como normal. Então depende do grau de severidade, depende da idade que foi feito o diagnóstico, depende do acesso que os pais conseguem para realizar esse tipo de tratamento. Então tem uma série de fatores que são considerados. Sim. Vamos conhecer aqui o relato da Fabiana Colavini, que é presidente, né, da Abrapraxia, e ela é mãe da Ana Beatriz, que foi diagnosticada com essa condição, com esse transtorno. Como é que vocês tiveram acesso ao diagnóstico? Como é que foi descoberto, Fabiana? A nossa história, né, mudou um pouco o rumo da apraxia de fala na infância do Brasil. A Ana Beatriz, com 11 meses começou a fazer uma intervenção precoce, que eu tenho uma amiga bem próxima minha, que ela é médica fisiatra, e falou para mim que ela não estava nos marcos dos desenvolvimentos físicos, e eu reclamava muito que ela não tinha um balbucio. Fomos para a primeira fonoaudióloga, tivemos evolução muito rápida na fisioterapia, porém não adquiriu nada na fala, não houve nenhuma mudança. Quando eu fui consultar uma segunda fonoaudióloga aqui em Goiânia, a gente teve essa possibilidade de um diagnóstico que essa fonoaudióloga daqui pouco conhecia. Ela falou: olha, Fabiana, eu ouvi falar uma vez de um diagnóstico infantil que chama apraxia de fala na infância, mas no Brasil não se fala dele. Fui para a internet, é claro, procurar sobre apraxia de fala na infância, encontramos uma associação norte-americana de apraxia de fala na infância e encontramos a doutora Elizabeth Juste, que já havia estudado sobre apraxia de fala na infância nessa associação norte-americana. Fomos numa primeira consulta com a doutora Elizabeth, ela me disse: Fabiana, a Ana Beatriz preenche diversos pontos do diagnóstico de apraxia. Acredito que agora você tem que voltar lá para sua cidade, a gente tem que começar a treinar a fonoaudióloga que atende a Ana Beatriz, uma terapia motora de fala. E a Ana até então não tinha feito uma terapia motora de fala e pouco se falava de apraxia de fala na infância no Brasil. Como a doutora Elizabeth juntou aí algumas mães do Brasil num e-mail, a gente começou a se conversar, se falar, fizemos um primeiro movimento de trazer um primeiro curso para as fonoaudiólogas aqui de Goiânia sobre apraxia de fala na infância. Nos juntamos e montamos a Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância. Esse ano a gente já vai para 10 anos da nossa conferência anual de apraxia de fala na infância. Todos os anos nós vamos para os Estados Unidos para entender um pouco mais quais são as possibilidades de treinamentos e formações que a gente pode trazer para o Brasil. E a gente faz diversas ações para que essa criança consiga ter um diagnóstico mais precoce e tenha mais possibilidades de fala durante sua vida. Eu destaquei aqui, não é, Fabiana e Elizabeth, que no Brasil, a cada 1.000 crianças, 2 têm essa condição, e o que significa que numa sala de aula pode ter pelo menos um aluno com esse transtorno, com essa condição. Qual é a possibilidade, Fabiana? Qual é a condição que um professor tem, se o aluno chegar na fase escolar, né, sem os pais terem descoberto o problema, chegar na sala de aula e o professor ter essa condição de identificar alguma coisa, claro, a ponto de levar adiante, de pedir ajuda profissional? Acho que a doutora Elizabeth pode falar primeiro, depois eu vou Vamos lá. complementar. Uhum.
Eu penso que assim, né, a gente tem, primeira questão, né, o professor, ele tem essa experiência, essa vivência dentro da sala de aula e, de novo, né, não banalizar as dificuldades em relação à fala e à linguagem, né, uma criança que tem um bom desenvolvimento de fala, que se comunica bem, isso é um requisito importante para que ela tenha sucesso na vida acadêmica, né, vai ter um melhor vocabulário, vai conseguir fazer mais interpretações, enfim. Então, hoje, a gente, com todo esse movimento, né, de todo esse trabalho que a associação faz de conscientização desse diagnóstico pelo nosso país, então a gente tem aí uma série de materiais, de divulgação, geralmente no mês de maio, né, o dia 14 de maio é o dia de conscientização sobre esse diagnóstico no mundo. Esse ano, esse 14 de maio, ele foi direcionado para escolas, então a associação dispõe ali de um curso de formação para professores para aprender mais sobre esse diagnóstico, e eu penso que é isso, né? Cada vez mais a gente tem tido nas salas de aula crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, e a gente tem que, é isso, buscar informação, trazer essa família para perto da escola, ter uma parceria entre a escola e a saúde, né? Os profissionais da saúde, então é um trabalho conjunto mesmo, e eu tenho certeza que com o tempo isso vai crescendo e vai se espalhando por todo o nosso país. A Fabiana já tinha contado um pouco aqui da história da associação. Eu vou falar aqui um pouco mais para contar o seguinte: olha, em 2015, um grupo de pais e profissionais se reuniu em Curitiba para discutir essa questão da apraxia de fala na infância. E aí, desse encontro, no ano seguinte, em 2016, surgiu a Associação Brasileira de Apraxia de Fala da Infância, a Abrapraxia, que, claro, tem o objetivo de divulgar o diagnóstico, como a gente destacou aqui, pouco conhecido no Brasil, e promover formação de qualidade em todo o país. E a Fabiana é presidente da associação. E quantas crianças já foram atendidas, quantas famílias já foram ajudadas, né, no trabalho de vocês aí que vocês fazem, Fabiana? No trabalho da associação, a Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância, ela tem um foco, uma missão, que é com que cada criança alcance o seu melhor potencial. E para isso, a gente tem diversas ações nacionais em relação à apraxia de fala na infância. A gente tem conferências anuais, esse ano a gente vai para a 10ª conferência, temos diversos cursos na nossa plataforma online, temos distribuição de materiais gratuitos, distribuição de cursos para profissionais da área da saúde e educação, que são do SUS, ou mesmo das secretarias municipais e estaduais de educação. E a gente considera que se cada formação que a gente já deu, a gente consiga atingir 4 crianças, a gente tem mais de 25 mil formações dentro do nosso site, que as pessoas já fizeram se a gente atingir 4 crianças, seriam cada um que fez esse curso consiga ajudar 4 crianças, seriam 100 mil crianças, né, ajudadas, que possam ter apraxia de fala na infância ou qualquer outro transtorno dos sons de fala, transtorno motor de fala. A gente está com uma campanha bem legal esse ano na Abrapraxia, que é a doação do curso para cidades que têm a lei da conscientização da apraxia de fala na infância. Então, se você na sua cidade tem a lei da conscientização do dia 14 de maio da apraxia de fala na infância, que é um primeiro passo para as pessoas escutarem esse diagnóstico, né, apraxia de fala na infância, a gente está distribuindo gratuitamente um curso da doutora Elizabeth Just, que é Tenho um aluno com apraxia de fala na infância, o que devo saber? E daí linka com aquela sua outra pergunta, que é como saber, como que o profissional da educação consegue identificar esses sinais. Então, assim, a gente acredita na abrapraxia que muitas vezes essa criança chega primeiro na educação, para depois chegar na saúde. Então, esses profissionais da educação são primordiais para identificar essas crianças com atraso de fala e conduzir aí para um diagnóstico correto. Também batalhamos pelo diagnóstico correto, que é a formação dos fonoaudiólogos.
Em termos de campanha, de movimento, Fabiana, maio tem alguma cor específica? Por exemplo, outubro rosa, novembro azul, o junho vermelho, que é para doação de sangue, tem alguma cor específica sobre a apraxia de fala na infância para amplificar isso, ampliar o movimento e as campanhas em torno da É, conscientização? nós não temos ainda uma cor específica. Minha filha chegou aqui com a praxia de fala na infância da escola. Oi, Ana. Olá, Ana Beatriz. Ana Beatriz, tá aqui, ó. Vem aqui, Ana. Senta aqui para sua entrevista. Quantos Fala anos, oi, Ana boa Beatriz? tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo Deixa eu bem, Ana acabar a Beatriz? entrevista. É a Que Ana. abraço bom, hein? Ai, Melhor então, abraço do nós não mundo. temos ainda uma cor específica, né, do maio, mas a gente trabalha muito essa conscientização da praxia de fala na infância. Muito bem. Então, aí, um abraço para vocês, um abraço para Ana Beatriz, que acabou de chegar da escola, e deu um abraço na mãe, é o melhor abraço do mundo. Olha aí, Ana Beatriz. Quantos anos está a Ana Beatriz agora, Fabiana? Agora ela tem 12 anos, ela fala, né, fala palavras. Quer falar alguma coisa? Não? E ela também é acompanhada pela doutora Elizabeth Justi e outras fonoaudiólogas aqui em Goiânia. E está no 7º ano do Fundamental. Isso, a gente teve que reter ela na pandemia, porque a aula online não funciona, né, para essas crianças. E daí a gente acabou retendo, a gente reteve logo no começo que ela não falava e depois na pandemia. Ela está no 5º ano do Fundamental, mas está alfabetizada. Tá bom. 6º? Você vai para o 6º, né, Ana? Ela falou que está no 6º. Está chegando lá, já estamos no meio do ano, daqui a pouco é o 6º ano, de fato. Vamos seguir, gente. Programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, e as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais e o nosso canal no YouTube também. À noite, a retransmissão a partir das 10 horas pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Próximo tema é o seguinte: a maternidade é um momento único, um momento especial na vida da mulher, sempre marcado, claro, por profundas transformações físicas e emocionais. Também o corpo da mulher passa por diversas adaptações para acomodar o bebê que está chegando, que está crescendo, que está se desenvolvendo, e essas mudanças aí ao longo do período da gestação também podem trazer alguns desafios, né? Especialmente para a saúde ortopédica. Assunto para a doutora Cristine Muniz. Que desafios são esses, doutora? Muito bem, Maura, é exatamente isso. A gravidez é um momento de profundas modificações, e aí os hormônios acabam determinando também essa mudança da forma como as articulações se movem. Então, a mulher aumenta de peso e a mulher tende a ter mais frouxidão das articulações. Isso pode levar tanto a um aumento de algumas doenças, por exemplo, como a lombalgia. Então, é muito comum que no 3º trimestre da gestação as mulheres sintam dor nas costas, tá? E isso pode chegar a ser caso importante de limitar o trabalho, de limitar a atividade de casa, e sendo um pouco mais difícil de tratar, porque essa é uma paciente cuja capacidade de usar remédio está diminuída. Afinal de contas, você precisa cuidar do feto, e o feto não pode usar todo tipo de medicação. Então, uma mulher com dor nas costas que está grávida representa um desafio ainda maior, e é muito comum na gravidez. Para além da dor nas costas, que é uma coisa super conhecida, uma coisa que as pessoas não se atentam muito é que também mulheres do período gestacional têm mais risco de sofrer traumas com entorse de articulação, entorse de tornozelo, entorse de joelho. Isso decorre do fato de os hormônios promoverem um afrouxamento da articulação. Um afrouxamento fisiológico, não é doença, mas como o corpo vai preparando a mulher para o parto, e aí, para que o parto aconteça, a pelve ela precisa ficar, de certa forma, mais frouxa. Isso vai acometer também as outras articulações, ombro, cotovelo, joelho, tornozelo. Ou seja, quando a gente tem uma mulher durante o período gestacional, é extremamente importante que ela tenha uma grande adesão ao cuidado com a parte músculo-esquelética. Fazendo atividade física, de novo, o ortopedista vai sempre sugerir atividade física, porque hoje a gente sabe que a atividade física ela impacta profundamente em todos os aspectos da vida, emocional, pensando na primeira fala, do ponto de vista físico, do ponto de vista de desenvolvimento, inclusive da fala. Eu acho que a
Aliás, eu queria dar parabéns a Elizabeth e a Fabiana pelo trabalho belíssimo que elas fazem. Eu fiquei encantada, eu não conhecia. Mas a atividade física impacta profundamente nessa coisa de melhorar a qualidade da musculatura e, inclusive, levando essa gestação para ser mais saudável. Obviamente que se deve procurar um profissional de saúde para que ele oriente, tá? Não pode ser feito de qualquer jeito, aí a gente já volta para o começo da nossa conversa hoje. Antes de procurar um profissional de saúde, é muito importante que a população, de fato, procure referências com os órgãos reguladores. Todas as profissões regulamentadas, elas têm órgãos, associações que as organizam, então é fácil entrar a internet, a inteligência artificial, elas têm realmente promovido muitas mudanças, para o bem e para o mal. Hoje é muito mais fácil você conseguir descobrir se um profissional ele é de fato bem formado, gabaritado e reconhecido pelas associações regulatórias. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, ela tem a sua lista de profissionais que são especializados e reconhecidamente bem preparados. Antes de procurar qualquer profissional, seja o educador físico, seja o médico, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, e principalmente nos procedimentos estéticos, que hoje pululam esses casos estranhos, esquisitos, e infelizmente alguns até com desfechos muito ruins, procure a associação da classe, se informe de fato se o profissional que você está procurando é bem formado. Essa é a principal função das associações, proteger o mercado de profissionais que não sejam bem formados. E na mulher, então, a gente tem um aumento do risco de entorse, um aumento do risco de dor articular relacionada a essa frouxidão e, muito comumente, dor nas costas, Mauro. Essa, digamos assim, seriam as principais queixas da saúde ortopédica da gestação. Bom, em relação à saúde ortopédica da gestação, então, esse momento de procurar o profissional não é durante a gestação. O casal que está pensando em engravidar, ou seja, a mulher já deve pensar nisso antes, né? De procurar profissional ou procurar profissional logo que engravidar também, né? Perfeita a sua colocação. Na verdade, a gente sabe hoje que a prática de atividade física, ela promove melhora dos hormônios. E aí, essa melhora dos hormônios, ela impacta, inclusive, no aumento da fertilidade. Ou seja, para uma mulher que deseja ficar grávida, o ideal é que ela comece a praticar atividade física antes ainda de começar, né, a tentar ficar grávida. E logo, óbvio, não consegui fazer atividade física antes, o quanto antes dentro de uma orientação profissional. Bom, esses comprometimentos da saúde ortopédica, acho que você deve estar falando da mulher que está no peso. Agora, aquela mulher que está no sobrepeso ou que tem a obesidade e vem a engravidar, os cuidados ainda são muito mais necessários e acho que muito mais intensos, né? De fato. Porque essa também vai ser uma mulher com mais suscetibilidade, tanto dos entorses, dos traumas das articulações, como também muito mais suscetibilidade à dor lombar. Porque, por si só, a gestação, ela representa um aumento da mudança do eixo, a gravidade, ela se desloca o eixo gravitacional um pouquinho para anterior, ou seja, a mulher já muda a forma como ela anda, a gente observa que uma mulher gestante, ela anda diferente, principalmente naquele último trimestre, justamente por conta desse deslocamento do centro gravitacional, e quando isso acontece e a pessoa já tem sobrepeso, de fato, ela tem muito mais chance, muito mais risco de sofrer esses acometimentos, porque uma pessoa não grávida com sobrepeso, ela já naturalmente tem mais tendência a dor no pé, dor no joelho, dor no quadril, dor nas costas. Tem um trabalho conjunto da ortopedia com a fisioterapia para o fortalecimento dos tornozelos, fortalecimento da lombar? Sim, sim. O fisioterapeuta, ele é um profissional extremamente importante nesse momento, nessa fase de reabilitação, porque ele pode fazer métodos de fortalecimento com cuidado, tipo Pilates clínico. O Pilates clínico é uma modalidade de Pilates mais voltada para um tratamento e prevenção de lesões, e os profissionais de educação física, eles também são bem indicados quando bem orientados. Esse é, de fato, um trabalho a 2 ou 3 mãos. Então, você tem um ortopedista dizendo, olha, esse paciente precisa especificamente dessa lesão, um educador físico e um fisioterapeuta fazendo a parte de reabilitação.
Olha, perguntas da nossa audiência por aqui, vamos a elas. Eu vou começar aqui com. ah, Deixa eu ver aqui o que está mais próximo. Ah, o Jaime. Jaime, obrigado aqui pela presença. Ele sempre participando pelo WhatsApp aqui fazendo perguntas. O Jaime quer saber da Elizabeth. Abrapraxia. Ele confundiu aqui a questão, né? Ele está perguntando se a abrapraxia tem reversão médica. A abrapraxia é o nome da associação. Se a apraxia da fala na infância tem reversão médica. Essa acho que é a pergunta correta. Sim, a apraxia de fala tem tratamento, né? E com tratamento as crianças podem sim melhorar e adquirir, desenvolver a fala, mas como eu disse, vai depender também, né, da gravidade. Tem casos mais graves que mesmo com todo o tratamento a criança ela vai crescer e vai ser um adulto com dificuldade na fala. Por isso que é importante o diagnóstico precoce, buscar informação, né? Então mas tem sim, com tratamento essas crianças podem melhorar, podem progredir na habilidade da fala. Eu acho que, na verdade, o questionamento aqui do Jaime é porque a gente está falando aqui o tempo inteiro sobre o trabalho da fonoaudiologia, né? Então, acho que ele quer, talvez, um entendimento a respeito da participação do médico, né, nesse trabalho. Ele Uhum. falou em reversão médica, né? Na verdade, os médicos, eles atuam como, eles podem investigar, né, o porquê dessa apraxia, eles podem pedir exames complementares, eles podem fazer os encaminhamentos para os profissionais da área da saúde, né, fono, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, mas a gente não tem um remédio para apraxia, né, o tratamento, ele é tratamento com terapias, não existe um remédio que cure a apraxia. Pergunta aqui para doutora Cristine Muniz, vem da Roberta, ela está no Facebook. O que o Serviço Público de Saúde disponibiliza nas áreas de ortopedia e traumatologia? Nossa, Roberta, você me apertou. Eu sou funcionária pública também aqui no estado do Ceará e, assim, de fato, no nosso país, a abrangência da ortopedia no Sistema Único de Saúde, ela é pequena. Existe uma alta demanda reprimida. Infelizmente, são poucos, e eu estou falando do Brasil de norte a sul, tá? Hoje eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia Regional do Ceará, mas acabo tendo contato com colegas de norte a sul do país. Realmente, os estados do sul e do sudeste, eles têm uma melhor qualidade ou uma maior disponibilidade de serviços, e quando a gente fala em serviços de reabilitação, por exemplo, como a disponibilidade de fisioterapia, isso ainda é um pouco mais complexo, tá? Então, a gente até consegue operar o paciente, mas depois a fisioterapia ela é de fato muito carente. Infelizmente, essa é uma realidade do Sistema Único de Saúde, e às vezes medidas simples podem fazer muita diferença, né? Às vezes um atendimento básico de esclarecimento e de educação da população com orientação de prevenção, pode já fazer bastante diferença, mas infelizmente no SUS do nosso país é limitada a disponibilidade desse profissional. Pois é uma disponibilidade deficiente, né? Não só da ortopedia, mas de outras áreas também, né? Porque esse trabalho não está na porta de entrada do sistema, não está na UBS, né? Na UBS você vai passar ali na atenção primária com um clínico geral e vai haver um encaminhamento. Você vai chegar lá e vai ter um trabalho de excelência, vai encontrar os profissionais para isso. O problema é essa demora da fila, em razão da pouca quantidade, né, de atendimento. E a gente tem muito a caminhar nesse processo, não é, doutora? Exatamente. O que acontece é o seguinte, eu costumo brincar assim, a lesão ortopédica, ela não mata, mas ela maltrata, ela representa um impacto socioeconômico extremamente importante. Entretanto, as autoridades do nosso país, elas não conseguem enxergar esse tamanho, então, como é uma coisa que eu digo assim, é aquele sujeito estava jogando futebol no domingo, rompeu o ligamento cruzado dele, ele vai só ficar sem andar e sem jogar futebol. Isso, Mauro, às vezes pode determinar um problema tremendo, porque muitas vezes é um homem jovem que perde a sua capacidade laboral, e às vezes isso impacta no relacionamento também, acaba muitas vezes esse homem perde o emprego, fica com dificuldade na família. Então, as lesões ortopédicas, elas são subestimadas da sua gravidade quando se pensa só no aspecto físico.
Entretanto, elas podem sim determinar um desfecho extremamente grave do ponto de vista socioeconômico também. Mas, assim, você falou muito bem. Na unidade básica de saúde, o profissional ortopedista, ele não existe bem distribuído no país, tá? Então, muitos estados contam com ortopedia na UPA, mas a UPA não é um local para atendimento ortopédico, ou seja, você vai ser atendido no posto de saúde, você vai ser referenciado para um serviço de referência, e aí é que demora. Então, por exemplo, no meu serviço, aqui do nosso estado, às vezes o paciente, para chegar até mim, ele leva 2 anos aguardando a consulta. É dureza. É dureza mesmo. Mas vamos trabalhar para mudar essa realidade, né? Vamos seguir aqui com a próxima pergunta. Doutora Andréia, uma pergunta interessante e importante aqui do Antônio Carlos, também pelo WhatsApp. Valeu, Antônio. Como os dados sobre as ocupações coletados e apresentados no Guia Brasileiro podem influenciar políticas públicas de emprego e educação? Ou seja, como é que o poder público leva em consideração esses levantamentos? Uma pergunta importante, justamente para entender o quadro, entender o cenário e elaborar as políticas públicas. Eu acho bem importante, agradeço aí a pergunta, né? Como que eles, a partir do momento que você tem uma pesquisa, né, e essa pesquisa ela traz esses dados do guia de profissões e dos CBOs, ele consegue mensurar o que a gente tem de formalidades e informalidades. E aí, em cima disso, criar as políticas públicas. Então, por exemplo, como a gente está falando da lactarista, do brinquedista, do monitor de animais domésticos, né? Que antigamente você não tinha regulamentos do que eles precisavam fazer para exercer essas ocupações. A partir do momento que elas são categorizadas, então existe o CBO e existe no guia, elas são normatizadas, regularizadas. Então existe uma formalização mínima do que o profissional ele tem que ter para ele exercer aquela ocupação. Então, em cima disso, eu consigo desenhar políticas públicas para o exercício daquelas ocupações. Então, é extremamente importante que seja investigado, que se saiba onde estão e quais são, para que as políticas possam, como se as políticas públicas só reconhecessem, né, só dessem a existência a partir do momento que reconhece. Então, a partir do momento que eu tenho o CBO, eles estão num guia de ocupações, eu tenho como prever nas políticas públicas o exercício dessas profissões. E a pergunta aqui para a Fabiana, a Rafaela está no Instagram acompanhando Gente que Fala. Fabiana, antes de identificar a apraxia na sua filha, Ana Beatriz, ela quer saber aqui se houve outros diagnósticos prévios e se é comum que crianças sejam inicialmente diagnosticadas com outros tipos de distúrbios. Eu acho que no sentido de achar que é uma coisa, né, que é um determinado distúrbio, transtorno ou condição, e que na verdade não é, né? É a pergunta aqui da Rafaela. Sim, o que a gente percebeu que a Ana Beatriz, ela nasceu com atraso motor global. Então ela demorou para ter os ganhos nas datas certas do que o bebê ganha, sentar, passar do sentado para o de pé. Então ela tinha um atraso motor global. E a apraxia de falar na infância é o atraso motor na fala dela. Então, ela teve um diagnóstico de atraso motor global no início, mas depois a gente foi refinando esse diagnóstico. A gente teve o diagnóstico da fala, depois a gente tem também distúrbio do processamento sensorial, e daí ela vai crescendo, você vai conseguindo aí identificar os pontos que ela tem. E sobre a confusão de diagnóstico, existe, né? Acho que a doutora Elizabeth pode falar um pouquinho mais disso. E também tem diagnóstico errado. Então, para você chegar no diagnóstico correto, o que eu falo é que eu sempre atendo a mães, converso com elas no telefone, se vocês quiserem pegar aí o contato do @Apraxia Kids Brasil, pedir meu telefone, eu sempre converso com as mães, eu sempre tento encaminhar para o melhor diagnóstico possível. Pode não ser apraxia, mas que a mãe sempre ela tem uma peça, eu falo percepção extrasensorial, sabe, gente? Então não deixe de sentir essa percepção, porque é muito importante mesmo. Bom, meninas, chegando aqui no momento final do programa Gente que Fala, 5 segundos para a despedida e os canais de cada uma. A Fabiana está com a palavra, então você primeiro, Fabiana, sua despedida e seus canais, bem rapidinho. Queria deixar aqui
esse nome, né? Apraxia de fala na infância. Divulguem esse diagnóstico, conscientizem sobre esse diagnóstico, siga nosso Instagram, @ApraxiaKidsBrasil, e seja você também a voz das nossas crianças. Elizabeth Juste, seus canais, sua despedida, rapidinho. Agradeço a oportunidade e a Fabiana já colocou, né? Visite o site apraxiabrasil.org e lá tem uma série de informações aí para ajudar quem tem dúvida. Muito obrigada. Andréa Deis também, despedida e canais, rapidinho. Agradeço também. Andréa Deis, vocês me encontram em todas as redes sociais. Obrigada. Doutora Cristine. Agradeço demais, foi ótimo conversar com as meninas conhecer diagnósticos, inclusive, que eu não conhecia, ampliar minha capacidade de diagnóstico de ajudar as pessoas ao redor. A minha rede social principal é o Instagram, @doutora Cristine Muniz, mas também consegue me encontrar em todas as redes sociais. Eu estou sempre lá ajudando a educar a população, que o cuidado da saúde ele começa pela educação. Isso aí, complementando aqui a fala da doutora Cristine, então cumprimos o nosso papel hoje aqui, nossa missão de levar informação, de prestar serviço para a nossa audiência, com tanta informação relevante que a gente trouxe aqui hoje no programa Gente que Fala. Um agradecimento a vocês todas, em nome de toda a nossa equipe, obrigado pela participação. Estiveram com a gente hoje a doutora Andréa Deis, doutora em administração, especialista em neurociência pela Unifesp, a Elizabeth Giusti, fonoaudióloga infantil, conselheira técnica da Abrapraxia, Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância, a Fabiana Colavini, que é a presidente da Abrapraxia, Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância. Ela é mãe da Ana Beatriz, que a gente conheceu aqui também, lá em Goiânia, ela está em Goiânia, e a doutora Cristine Maria Muniz Silva, ortopedista, presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que está lá em Fortaleza. Ponto final, então, nessa edição. Obrigado pela presença. Voltem sempre para outras conversas aqui com a gente. Programa Gente que Fala, 23 anos no ar, sempre realização da ABCom. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação, Luiz Ferro. Zenilda Salvato, nossa diretora de produção. Jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. E você do outro lado aí, sempre internauta, você espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença por aqui sempre. A gente volta amanhã ao meio-dia, pela 365, sua rádio de todos os dias, pela Altivia TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube, e à noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Para você que vai seguir aqui na 365, programação de qualidade para você curtir nesse início de tarde. Tchau, até amanhã. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCom.